Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar assim. O tecladista, sabe que é uma linha desse leitor um na boca. Foi Vitória que foi. Fica um pouco inchado ali, né? Ainda bem que foi ele, né? Deus do céu. Aí a gente tem que prender ele. Na paz do Senhor, igreja. Esperar ali os irmãos, as criancinhas subirem. Enquanto isso, eu trago uma notícia a qual muitos esperavam há muito tempo. Que esperam há muito tempo. Qual é a notícia? Jesus está voltando. Pensaram, né? Vai chegar um tempo, irmão. Vai chegar. Se não aqui, nós estaremos na glória. Dando glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Reis, capítulo de número 3. Os irmãos pensaram agora, Natal chega quase pula da cadeira aqui agora. Quase pula. Controla esse Natal. Livro de 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 5. Confesso aos irmãos que acredito que esse vai ser um dos sermões mais difíceis de pregar. Para mim, né? Não porque a palavra de Deus ela seja difícil, mas vida de pregador não é fácil. Não é fácil a vida do pastor. Não é fácil a vida daqueles que têm a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a igreja. E eu fiquei ali, Senhor, o que falar para o teu povo. Porque, irmãos, nós que pregamos dentro da igreja, que já pregamos várias vezes dentro da igreja, chega um momento que a gente fala para Deus assim: Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? Porque o teu povo já sabe o que tem que fazer. Tem estudo, tem escola dominical, tem o culto do domingo. A igreja sabe o que tem que ser feito. Os irmãos sabem que tem que ter uma vida de santidade. E a gente já falou isso tantas vezes. E eu fiquei folheando a Bíblia para um lado, folheando a Bíblia para o outro. E eu disse: Deus, me dá uma palavra. Porque está cada dia mais difícil pregar dentro da igreja. E o Senhor, pela sua misericórdia, acredito que irá falar aos nossos corações nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Então, fiquem atentos àquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas nessa noite. A partir do verso de número 5 diz: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com meu pai, teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Amém? Então eu, nessa busca por uma mensagem nessa noite, folheando a Bíblia, para lá, para cá,
E aí eu me deparei com um livro que eu gosto muito, que muitos sabem, que eu sempre falo, e aconselho aos irmãos a lerem, aqueles que porventura ainda não fizeram a leitura completa ou examinada do livro de Provérbios. E aí eu comecei a ler alguns capítulos ali de Provérbios e eu me deparei no capítulo número 15, ali alguns versículos que eu trarei em breve para as nossas vidas, que retratam o nosso cotidiano, conselho, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida de sucesso espiritual, uma vida de sucesso profissional, uma vida em que nós tenhamos paz de espírito, alegria. E Salomão, através da sua sabedoria, ele nos traz isso através do livro de Provérbios. Mas quando o Senhor me fez lembrar da história de Salomão, a origem deste conhecimento, de onde ele surgiu, tal sabedoria, no livro de Reis, nós, como lemos aqui, o Senhor aparece a Salomão, ele ainda muito jovem, em sonho, e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele, por ser muito jovem, ele poderia ter pedido muitas coisas, riqueza, sucesso, poder para governar, para vencer os inimigos, morte de seus inimigos, mas ele pede algo que, se nessa noite alguém chegasse para você e dissesse: peça o que você quiser, que eu vou conceder, o que é que você pediria ao Senhor nessa noite? Talvez você pediria um emprego, uma casa, o casamento, uma aprovação. Talvez você pediria uma cura, um milagre. Mas Salomão, ele resolveu pedir: Senhor, naquela visão que ele estava tendo, ele disse: eu quero conhecimento para discernir o bem e o mal. E a Bíblia fala que o Senhor se alegrou da escolha, do pedido de Salomão. E ele disse: assim como tu pediste, eu farei ainda muito mais, pois eu farei de você um homem tão sábio como nunca houve antes, nem haverá depois de ti. Então nós vemos que, diante da palavra de Deus, não houve na história da humanidade um homem tão sábio como Salomão. E ele escreve-nos através do livro de Cantares, livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Vemos que Salomão escreve esses 3 livros em percursos diferentes da sua vida. O livro de Cantares, Salomão escreve ainda quando muito jovem, apaixonado, e ele escreve diversos versos e poemas. Mas quando ele chega no livro de Provérbios, que nós começamos a ler e vemos que o livro da sabedoria, Salomão, ele já não é mais um jovem de 18 a 19, 20 anos. Mas Salomão já está na idade madura. A idade em que chega ali aos 30 anos de idade. Apesar que tem muita gente com 30, 35 que ainda não amadureceu. Porque não quer. Mas Salomão estava na maturidade. E já vivia muitas experiências e começava a escrever conselhos. Conselhos que edificam, conselhos que instruem filhos a obedecerem aos pais, conselhos que instruem aos pais a educarem os filhos, conselhos que instruem ao patrão a cuidar do servo, conselhos que instruem o servo a ser um bom servo ao seu senhor, a não fazer apenas na visão do seu Senhor, mas fazer como se para Deus. E nós veremos diversos conselhos, diversos provérbios ele escreveu. E a minha mente me condicionava a esta mensagem. E debruçando sobre a palavra do Senhor e aprofundando a história de Salomão. Salomão, assim que começa a governar, ele tinha em torno de 18 a 19 anos de idade, muito jovem. E é interessante que a Bíblia vai narrar uma das primeiras causas que Salomão ele julga, que ficou bastante conhecida. A Bíblia fala que haviam 2 mulheres prostitutas que moravam na mesma casa e ambas tiveram filhos. Uma teve um filho e a outra, 3 dias depois, também teve um filho. Porém, uma dessas, ao dormir, deitou sobre aquele menino e acabou matando o próprio filho porque dormiu em cima da criança. E ela, astuta, ela pegou o seu filho morto, foi até que estava dormindo com o seu filho e ali fez a troca. E a mulher, ao acordar, percebe que o seu filho estava morto
que não era o seu filho, e ela vai falar com a outra mulher, e ela diz que não, que o filho é dela, e a causa chega até Salomão, as duas mulheres chegam até ele, e a mulher que teve o seu filho roubado, chega para Salomão desesperado, dizendo: ah, meu senhor, o meu filho foi roubado, o filho dela foi quem morreu e ela tomou meu filho. E ali fica naquela situação de acusações. A outra diz não, que o filho é meu, o dela é quem está morto, o meu é quem está vivo. E um dos inícios da sabedoria de Salomão na governança, ele diz assim para um dos seus soldados: diga, traga uma espada e vamos cortar a criança ao meio. E aí cada cá fica com um pedaço da criança e resolve o problema. Aí a mãe verdadeira, claro que não quer ver um filho morrer, disse: não, Senhor, se for por esta causa, não mate a criança, deixe que ela leve. E Salomão, na sua sabedoria, diz: esta é a verdadeira mãe. E ele entrega a criança para a mãe verdadeira. E essa causa, ela gerou grande admiração das pessoas. As pessoas ficaram admiradas com a sabedoria de Salomão naquela situação. E a Bíblia fala que Salomão ele começou a governar e começou a ganhar riquezas para o povo de Israel, a constituir um império ao qual na época não havia semelhante. E ele constrói o templo, ao qual o seu pai tinha o desejo de construir um local para que a arca da aliança pudesse ser colocada e tivesse um lugar para adorar ao Senhor. E um dos feitos grandiosos de Salomão foi a construção do templo. E a Bíblia vai narrando que Salomão foi tendo uma vida de sucesso. E muitos falam assim, né? Muitas vezes pregam que Salomão ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, ou nem me lembro agora, foi na minha vida. 700 mulheres e 300 concubinas. E aí é onde começa o problema. E tem muitas pessoas que quando falam da história de Salomão e passam por esse detalhe aqui como se fosse algo tão natural. E alguns que, atribulados de espírito, que querem fazer o desejo da carne, citam até essa passagem: Salomão teve 1000 mulheres, porque eu não posso ter 2, porque eu não posso ter 3. E Salomão, ao viver com essas mulheres, o homem sábio, mais sábio da história, aí é onde ele começa a entrar num caminho perigoso. E algo que me chamou a atenção, que após essa mensagem, a nossa mente ela é muito pequena para imaginar o agir de Deus, a salvação, a graça do Senhor. Ela não se limita ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Mas alguns estudiosos chegam a colocar em dúvidas se Salomão de fato ele foi salvo ou não. Porque no capítulo 11 de Reis nós vamos ver que Deus ele repreende a Salomão, porque Salomão se desviou da vontade de Deus. E Deus ele repreende Salomão de uma forma pesada. Vamos fazer a leitura no capítulo de número 11 de alguns versículos e nós veremos. O capítulo 11 inicia dizendo a idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. E estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração.
Irmãos, e aí é uma parte que falou meu coração, porque a gente sempre tem a referência de Salomão, um homem muito sábio, que quando nós lemos os livros que ele escreveu, ele dá conselhos que a gente imagina que jamais ele seria uma pessoa falha, que ele se desviaria dos caminhos do Senhor. E ele, na meia idade, escreveu provérbios com tantos ensinamentos. E a gente vê que no capítulo número 11 de Reis, ele não era mais um jovem. Salomão, como muitos pensam, que errou quando era jovem. Não. Salomão errou já velho. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Você já imaginou se Salomão ele não foi salvo? Eu acredito que ele foi salvo. Mas existe a possibilidade de ele não ter sido salvo. Porque em Reis é literal, o que está escrito é literal, não dá margem. Mas quando nós olharmos para o último livro que Salomão escreve, que já não é mais um jovem escrevendo, nem alguém na meia-idade, mas já é uma pessoa que inicia Eclesiastes dizendo vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Salomão já está em fim de carreira, como a gente fala. Certo dia ele se acorda, se olha no espelho, já não vê mais aquele rosto belo de quando tinha seus 18 anos. Já não tinha força de um homem de meia idade. Acredito eu que eu posso imaginar. Não estou aqui, abro parênteses para afirmar, porque a Bíblia não relata isso. Mas eu posso imaginar, dentro da possibilidade da salvação de Salomão, porque eu acredito nessa possibilidade. Alguém que viu a sua vida inteira de riqueza, de sucesso, de muitas mulheres, de grande reinado, de grandes causas que ele julgou, de ter a sabedoria a qual nenhum outro homem na terra possuía. E eu acredito que ele, certo dia, acordou, se olhou no espelho, já não enxergou mais aquilo que ele via quando era jovem. E certo dia ele começou a refletir dentro da sua casa, dentro do palácio, e dentro da possibilidade da salvação dele. Ele começa a escrever vaidades e vaidades. Tudo é vaidade. E nós veremos que ele vai escrever alguns capítulos à frente, alguns versículos, que ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em algum momento ele não teve mais o temor ao Senhor, quando ele adorou outros deuses, quando ele desobedeceu ao Senhor, casando-se com mulheres a qual a lei dizia que não era para ele casar, que o povo de Israel não poderia se relacionar. E eu acredito que ele começa ali a cair em si, se arrepender. E começa a ver que tudo aquilo que ele construiu, toda a sabedoria, todo o trabalho, todo o suor do seu rosto era vaidade. Que assim como o tolo morre, o sábio também morre. Que assim como o tolo será esquecido, em pouco tempo o sábio também será esquecido.
E eu acredito que ele começa a meditar e diz assim: mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja que não é a sabedoria que é o princípio do temor, mas é o temor que é o princípio. Você pode ser sábio, você pode ser crente há 10, 20, 30, 40, 50 anos, ser bem sucedido, ter experiências em diversas áreas, mas se você perdeu o temor ao Senhor, se você não temer ao Senhor, você verá a ruína que virá sobre a sua casa. No verso de número 9, do capítulo 11, o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Veja que Deus apareceu 2 vezes a Salomão, em sonho, em visão, mas ele teve a honra de ter um encontro com Deus 2 vezes. E ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Veja que a escolha de Salomão a adorar outros deuses trouxe consequências. E o reino ele foi dividido. E o filho de Salomão ficou com uma parte. E outra parte ela foi dividida. E Deus ainda foi tão misericordioso que não destituiu ele do reino ele em vida, por amor a Davi. Davi foi o homem realmente segundo o coração de Deus. Diferente, o seu filho não foi assim como o seu pai. O homem mais sábio que agradou a Deus ao pedir sabedoria, mas ele não foi um homem segundo o coração de Deus. E aí, meditando nessa mensagem, eu comecei a dizer: meu Deus, muitas vezes nós só pedimos sabedoria para o Senhor, conhecimento, mas do que adianta ter tudo se não houver o temor ao Senhor? E uma coisa que Deus aqui traz para nossas vidas hoje é que Ele diz: você tem que me respeitar, você tem que me obedecer, você tem que seguir os meus estatutos, os meus mandamentos. E muitas vezes nós queremos desobedecer a Deus por coisas tão pequenas. Quando Deus diz: não faça isso, nós vamos e fazemos o oposto. Isso não é temer a Deus. Quando Deus diz: não peque, você peca. Quando Deus diz: não fale mal do seu irmão, você fala. Quando Deus diz: ame, você odeia. Quando Deus diz: me adore exclusivamente, mas você perde o tempo da adoração ao Senhor com coisas desse mundo. Ah, mas eu tenho 30 anos dentro da igreja. 10. Salomão teve uma vida inteira conhecendo a Deus, e já velho teve o seu coração pervertido pelas mulheres para adorar outros deuses. Se o homem mais sábio da história
em um momento da sua vida, ele saiu da direção do rumo ao qual Deus escolheu. Imagina nós, muitas vezes, que não buscamos conhecimento da palavra de Deus. Imagina nós que muitas vezes queremos viver o Evangelho segundo as nossas convicções. Não conforme Cristo nos ensina, mas conforme a minha convicção. Por isso que nós estamos vendo milhares de pessoas caindo, retrocedendo, vivendo uma vida de ruína, um lar devastado. Porque em algum momento fugiu do mandamento do Senhor. Em algum momento quis fazer o que não agradava a Deus. E eu fiquei pensando, como pode alguém que tantos conselhos, é por isso que não existe super crente, não existe super obreiro, super pastor. Todo dia nós devemos pedir a graça de Deus sobre nossa vida. Todos os dias nós devemos buscar o temor ao Senhor, porque aí a sabedoria ela vem. Quando nós entendemos que temer a Deus é melhor do que errar, a sabedoria vem. E sabedoria é ter a capacidade de lidar com situações difíceis e você ter a solução para aquele conflito, para aquela situação adversa. A sabedoria, ela te dá o escape. E quando nós tememos a Deus, Deus nos dá o escape. Já viu situações que você é tentado, mas você teme a Deus e você fica ali, Senhor, eu não vou ceder. E o pecado vem e bate na tua porta todos os dias. E você teme ao Senhor e você diz, Deus, eu não vou abrir a porta. Você vence o pecado. Eu não sei se você já teve essa experiência de vencer o pecado. A nossa vida é uma vida de lutas, irmão. A gente um dia apanha, outro dia a gente bate no pecado, outro dia o pecado dá na cara da gente. Mas quando a gente vence o pecado, é um prazer que não tem preço. É você dormir e acordar e dizer assim, obrigado, porque eu não caí. E a luta do cristão, ela tem que ser constante. Hoje eu me acordo e digo, Senhor, me ajuda a não pecar. Quando menos espero, um dia sem pecado. Inicia-se o outro dia, Senhor, me ajuda. E você está temendo ao Senhor. E o Senhor vai te dando o escape. Ah, mas eu vou cair, se eu cair. Se você verdadeiramente se arrepender, Ele te perdoa. Ele te levanta, Ele te sustenta. Ele diz aqui, você não cai mais. Glória a Deus. É igual uma criança aprendendo a andar. Dá os primeiros passinhos, o pai se alegra. Assim é Deus olhando o crente andando, os primeiros passos sem pecado. Aí lá na frente a criança cai e chora, a gente cai e chora, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor diz, levanta, estou eu te moldando, estou eu te fortalecendo. E você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Talvez você iniciou a sua carreira na fé há pouco tempo, ou alguns que já estão mais próximos de guardar a fé, mas que também sofrem adversidades, tentações, que também sangram, que também sentem dor, que também se entristecem. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está vendo
a tua dor, a tua luta. E Ele segura na tua mão nessa noite. Ele vai te dar sabedoria para você governar a sua casa. Ele vai te dar sabedoria para você ser cabeça no seu trabalho. Ele vai te dar sabedoria, jovens, para serem luz nas universidades, nas escolas. O povo de Deus não será envergonhado. A igreja do Senhor, ela continuará de pé. E aqueles que permanecem firmes, temente a Deus, irão vencer. Irão desfrutar daquilo que Cristo nos prometeu. E para não ficar apenas nessa passagem, Salomão, em que ele teve esse momento que ele desobedece ao Senhor, algumas coisas que ele escreve em Provérbios e que ele nos traz para os nossos dias, que pode ser aplicado todos os dias. Um dos versículos que diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Irmãos, em Cristo devemos ter motivo de nos alegrarmos. Em Cristo, o mundo ele tem que olhar para o nosso semblante e ver a beleza da paz. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Não deixe o mundo olhar para você e olhar, enxergar alguém que não reflete essa alegria. Porque como o mundo vai enxergar em nós a alegria da salvação se alguém olhar para mim e diz assim: esse camarada aí parece que acordou de mau humor hoje. Parece que, como diz algumas pessoas, quando alguém não transmite uma energia boa, a gente chama que é mal amado. Uma pessoa mal amada, que levanta pela manhã e tem o prazer de trazer felicidade para os outros. O crente tem que ser diferente. O crente tem que ter um coração alegre, um coração que transmita paz. E o verso número 14, o capítulo 15 de Provérbios, diz assim: o coração sábio busca o conhecimento. Será que nós, como igreja do Senhor, estamos buscando conhecimento? Será que estamos buscando conhecer a Deus a cada dia, mergulhar no íntimo, mais profundo em que nós pudermos chegar? 16 diz: melhor um pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Você talvez não tenha a riqueza que o mundo pode te oferecer, mas se você tiver um lar cuja presença do Senhor ela habita, isso é o maior de todos os tesouros. Talvez você tenha uma humilde residência, mas a presença do Senhor ela habita. E lá há paz de espírito. Eu vi certo pastor muito conhecido, e ele disse que foi pregar numa cidade, e quando acabou o congresso, um irmão disse: pastor, vá dormir na minha casa, minha família, a gente organizou lá. E ele disse: tá certo, e foi, né? Ele disse que a casa é muito humilde, e ele deitou no sofá para dormir, o cachorro ainda lambeu o rosto dele, mas ele viu a casa toda arrumadinha, tudo no lugar. E eles haviam chegado tarde do congresso, não deu para fazer uma janta. Quando foi no outro dia, eles reuniram a família na mesa com os filhos, e os filhos começaram a orar ali, todo mundo na mesa, e ele viu
que aquela família era muito rica. A riqueza que havia dentro daquela família. Quantos lares aí, castelos, apartamentos, à beira-mar, e é um lar de destruição. Famílias destruídas, totalmente. Pai contra filho, filho contra pai. Casamentos destruídos. Por quê? Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. E para adiantar, no verso de número 33. Mas antes do 33, eu tenho que trazer algo importante. O 30 diz assim: o brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Essa aqui, irmãos, esse versículo falou muito ao meu coração. Principalmente porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão doentes mentalmente. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse. E quando a gente vê Salomão, ele dizendo: uma boa notícia fortalece até os ossos. Não empreste os seus ouvidos para Satanás. Não empreste os teus olhos para as coisas ruins. Como foi louvado aqui nessa noite, quero trazer à memória o que me traz alegria, esperança. Eu já fui daquelas pessoas que eu acordava de manhã e ligava no jornal e está lá aquela remoedeira de notícia ruim. Cientistas descobriram que 5 minutos de notícia ruim é 5 horas de imunidade baixa. 20 minutos de um jornal remoendo só desgraça já foi um dia de imunidade baixa. Viu, na pandemia, você ligava a televisão na rede de esgoto, era... Como era aquele negócio de morte? Tem um cronômetro de morte, eles fizeram um ortômetro, vamos dizer. Hoje morreram 20 pessoas. Já começava o jornal cheio de caixão de cruz. E um monte de pessoas começaram a entrar em pânico dentro de casa. Teve uma amiga do trabalho que disse assim: meu amigo, eu parei de assistir televisão porque eu estava passando mal quando eu começava a assistir jornal. Notícia ruim. Não edifica a tua vida. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Coloca dentro da tua casa o que te traz esperança, o que traz alegria. Porque senão, uma hora você vai adoecer. Quem é psicólogo sabe o que eu estou falando. É ou não é, amiga? Vamos parar de nos alimentar de coisas ruins. Quer se alimentar? Se alimente da palavra do Senhor. Louve ao Senhor ao acordar. Ore ao Senhor ao acordar. Medite de dia e de noite. Glória a Deus. Tema, porque a sabedoria virá. Porque você vai chegar em ambientes em que está todo mundo doente, mas você estará de pé. Aleluia, glória a Deus. Para cuidar, porque o Senhor está te revestindo. Glória a Deus. E o Senhor quer uma igreja forte. O Senhor, Ele quer uma igreja de pé. Ele não quer uma igreja doente. E para finalizarmos, irmãos, em Eclesiastes, Salomão já no fim da sua carreira. Eclesiastes capítulo número 12. Salomão, ele governou por 40 anos. Como ele iniciou seu reinado entre 18 a 19 anos. Eu estou ouvindo hoje o evangelista Natal na EBD. Não, eu tenho 58, vou fazer 59. Eu disse: eita, a idade de Salomão é. Levanta aí, meu evangelista. Salomão
escrevendo Eclesiastes. Jovens, o que o Senhor diz para jovens? Temo sempre. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens. E voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremem os guardas da casa. Os seus braços e se curvam, os homens que no passado eram fortes. As suas pernas e cessaram os moedores, os dentes da sua boca, por já serem poucos. Graças a Deus que eu não tinha visto aquele tempo. Mas naquele tempo não tinha sistema odontológico perfeito que temos hoje. Então, mas vai chegar, irmãos, um dia para todos, em que nós só iremos nos olhar no espelho e lembrar que um dia fomos jovens. E o que é que nós estamos fazendo hoje com força para o Senhor? De que forma estamos aproveitando a nossa vida com o Senhor? E para concluir, no verso número 13 de Eclesiastes, diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Existe alguém em nosso meio que ainda não professou a fé em Cristo, que ainda não tomou uma decisão, mas convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Existe um louvor que muito conhecido, que diz assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, da sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas,
Peça a Ele nessa noite. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Feche os teus olhos essa noite. Senhor, nós queremos temer a Ti, Jesus. Nós queremos temer aos Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, nos dá conhecimento, sabedoria, para que durante o percorrer da nossa vida, Deus, aqui na terra, nós sejamos canais de bênção para as vidas que lá fora estão, Senhor. Que nós sejamos referência no nosso trabalho, Senhor, nas escolas, nas faculdades, Senhor, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Que as pessoas olhem para a Tua igreja e enxerguem a Tua luz, a Tua glória, Senhor. Nos dá, Deus, sabedoria para mediar conflitos, ó Deus. Nos dá sabedoria para saber desviarmos do mal quando o pecado surgir à nossa frente. Nos dá sabedoria, Senhor, para termos estratégias e vencer as hostes espirituais, Senhor. Para que nós não sejamos envergonhados, ó Deus. Deus abençoe aquele que chegou aqui nessa noite. Renova as suas forças. Talvez em algum momento da vida, assim como Salomão, Deus, alguém deixou de temer ao Senhor e seguiu a adorar outros deuses, a fazer a vontade da carne. Mas nessa noite, que a Tua graça traga-o para perto de Ti novamente e que ele possa aprender mais do Senhor todos os dias. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.